Minha vida musical, na verdade, se a gente for ver como começou, talvez tenha começado como ouvinte, né? Desde criancinha eu sempre ouvi muita música. Meu pai gostava muito de música, principalmente música clássica, assim. Então, desde criança eu lembro de ouvir as coisas, assim, desde molequinho. E assim, eu reconhecia, sabe, estilos de ouvir, sabia que aquela música era de Mozart ou de Beethoven, de tanto ouvir, sabe? E aí a minha irmã começou a estudar piano, ela tinha uns, sei lá, 9 10 anos, e aí eu fui no embalo dela e comecei a estudar piano também. Mas não me dei muito bem com o piano na época, não sei se por ser muito criança, assim, e demandar um pouco mais de concentração, que na época não tinha. Então parei com o piano logo depois. E aí, a partir de uns 12 anos de idade, assim, começou meu interesse pela bateria. E aí eu fiquei buzinando no meu pai que eu queria uma bateria, queria uma bateria, queria uma bateria, até que enfim ele me deu uma bateria e eu comecei a estudar com o Jaime, com 13, 14 anos. E foi meu primeiro professor, eu fiquei com ele uns 4 anos, e aí... Olha, eu comecei bem cedo, por influência do meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão engenheiro, que até comentei com você, não sei se foi com você. E ele tocava autodidata, tocava com os amigos em casa, violão, surf music, que era uma outra surf music, The Ventures, Beatles também, tocava lá os... Só que eu ficava na cola e tocando umas panelas, umas coisas assim, né? Começando já a batucar, acompanhava ali. E ele foi me ensinando algumas músicas, os acompanhamentos, né? As levadas, e eu comecei aí com 5 anos mais ou menos. Sempre toquei informalmente, né? Como uma diversão, como uma brincadeira, e que foi assim, fui tomando gosto cada vez mais. E cheguei a ter aula com um amigo do meu pai, que também era um imigrante japonês, que é o Kawaguchi Sensei, em Marília, né? Eu sou de lá. Tem uma colônia japonesa muito grande, tinha um grupo de música japonesa também. E esse sensei, né, esse professor, tinha vários alunos da comunidade ali, nipônica, né? Os descendentes, os Nikkeis. E foi aí que que eu tive uma alfabetização musical, aprendi a ler alguma coisa, né? Ele escrevia tudo. Escrevia, era muito interessante, a gente chegava com o caderninho, ele escrevia na hora, assim, não tinha erro. Né? Ele escrevia a caneta, foi um Pra grande quem escreve em exemplo. japonês, escrever música é fácil, né, bicho? Mas o cara é realmente impressionante, ele não errava, assim, eu tenho um caderno tenho vários caderninhos e não tem, acho que uma rasura. Né? E ele escrevia assim, 3 alunos cada vez, e ele pegava o caderninho de um por um. E isso com 11 para 12 anos. Assim, né? E eu fui tocando sempre assim, muito na informalidade, tocando com esse grupo de música japonesa. Em Marília também tinha um tal de Projeto Talento, que era da Secretaria de Cultura Municipal. E eles promoviam encontros de jovens, nós nos apresentávamos lá no auditório municipal. Né? E aí comecei tomar gosto pela MPB, tocando com vários amigos, formações. Cheguei a tocar num trio elétrico em Marília. E por 3 anos, assim, foi quando eu vim para Campinas, mas para fazer análise de sistemas, mas já paralelamente me profissionalizando também, né? Então, eu me profissionalizei aqui em Campinas e acabei largando a análise de sistemas e seguindo com a música. Não, não é. Acho que cada um tem como se fossem personalidades diferentes, né? Mas o meu primeiro instrumento é o violão. Assim, é o que eu toco há mais tempo. Desde os 5 anos, né? Já era o violãozinho lá. E nesse grupo de música japonesa eu comecei a tocar baixo também, porque não tinha nenhum baixista. Então jogaram na minha mão, eu fui meio que investigando ali. Naturalmente, tocar com grupos de, né, as bandas jovens, formações de roqueiras, assim. Em Campinas eu toquei também com o grupo Soma. E nessa fase eu comprei uma guitarra, e, né, já tocava violão no grupo, mas era um grupo de pop rock, assim. Então pedi uma guitarra, acabei tocando por um tempo no grupo. E tocando, antes disso já tocava baixo também, né? Era mais ativo com baixo, tocava em São Paulo, viajava um pouco tocando. Mas eu tive uma tendinite séria
no ano de 2000, porque fazendo muitas atividades. Aí eu acabei largando o baixo, tocava um baixo vertical, né? E aí fiquei com violão e acabei me aproximando da viola caipira. Então eu toquei um tempo no grupo no grupo Anima, né? E entrei para substituir o Paulo Freire, que é um grande violeiro. Antes dele tinha sido Ivan Vilela, e aprendi a tocar meio na marra, tirando as músicas, os arranjos que eles tocavam. E hoje, para ser bem sincero, eu acabo, quer dizer, hoje já não mais, mas na época do Anima, assim, eu acabei trabalhando muito mais e produzindo muito mais tocando viola, que é o instrumento mais recente que eu toco, né? Então, não tenho uma. Eu comecei meio tarde porque meu pai é músico também há muito tempo. Meu pai chama João Alexandre, tem um trabalho há muito tempo. Desde criança eu ouço música por causa do meu pai, e a minha mãe também canta muito, muito bem, assim. Então em casa sempre ouvi música por conta deles, assim, né? Mas eu fui começar a ter interesse por música com 12, 13 anos, assim. E eu decidi que ia ser músico com uns 15. E assim, aí eu lembro que eu pensava assim, já que eu não, se eu não fizesse uma faculdade, eu estudaria o que seria o equivalente às aulas e o que eu estudaria em casa. Então, assim, esse tempo que eu decidi que ia ser músico, eu estudava bastante, assim, muito. E sempre fui fascinado por ver som, assim, à noite. Então eu sempre ia no Santa Fé, na época que existia música no Santa Fé, na pizzaria em Barão Geraldo. E assisti o Guilherme Ribeiro tocar com o Marcos Souza e com o Helder Samara. E eu gostava muito, achava aquilo sensacional, queria ser músico, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer. E aí calhou que um dia teve um aniversário no Santa Fé e várias canjas e aquele dia tinham amigos músicos também que estavam tocando e eu tive a chance de dar uma canja lá e conheci o Marquinhos naquele dia tocando e conversando, e dali pra frente o Guilherme também estava mudando para São Paulo e o Marcos Souza começou a me inserir nos esquemas lá que rolavam no Santa Fé e comecei a tocar, daí não parei mais. Mas eu comecei tarde, comecei com uns 14, 15 anos, assim, levar a sério mesmo a música. Né? É que na verdade a gente tem esse conceito de levar a música a sério, mas o fato de não levar a música a sério às vezes é importante, né? É. Fazer a música de brincadeira, né? De ter essa relação lúdica com a música. Você vê as sociedades ditas mais primitivas, assim, a música é muito mais presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo toca. Você vai em tribo, todo mundo toca, todo mundo dança, todo mundo faz música, né? E ninguém tem uma formação assim de músico, ninguém diz que estuda música, mas todo mundo é músico, né? Então o fato de você ter essa infância musical, né, e ter essa relação lúdica e afetiva com a música, talvez isso seja muito mais marcante Importante, e muito né? mais importante, muito mais decisiva na sua formação Com do que o certeza. fato de você um dia achar que tinha que estudar sério, É. né? Mas Essa coisa da formação musical tem raízes muito mais profundas, com né? certeza, eu devo tudo isso à formação da minha família, do meu pai, É. principalmente. Mas assim, quando eu digo na questão do sério, é só na questão da pegar a enxada. De disciplina, né? Da disciplina, porque eu acho importante isso aí. Lógico que é, sem dúvida que Assim, Mas no final de tudo, o que conta mesmo são É. essas coisas mais profundas, eu Exatamente. acho. Né? E é interessante assim que, acho que em outros casos também, né, nós três demos exemplos, né? Você perguntou sobre o início, nós nos referimos a alguém da família, né? O Pepa falou do pai, que ouvia música, eu tenho meu irmão, né? O Felipe também, o pai, que é um grande músico e artista também, né? Canta muito bem, né? Já gravou coisas muito bonitas. Nossa, já é mais demais. meio musical. E muito eu vejo assim, músicos até que passam pela igreja, né? E que também tem uma relação assim espiritual ou emocional, é muito marcante, acaba sendo muito marcante, né? De uma forma ou de outra, e isso realmente determina, né? Isso faz com que o cara tenha vontade até de se disciplinar, estudar depois, mas
Eu lembro que quando eu comecei a entender um pouco, começar a estudar, entender o que era um acorde, que eu fiquei assustado com meu pai, assim, porque eu não tinha noção do que ele tava, do quão complexo era o que ele tava fazendo. Aquilo era tão natural, né, no meu ouvido, assim, que eu achava, nossa, isso aí que relax, né. Ele toca fácil, assim, né? Então eu via ele tocando assim e falava, isso é tranquilo, né. Quando eu comecei a entender um pouco, eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui, né? Aí que eu falei, puxa, negócio. Eu lembro das aulas do Marcos Cavalcante, Marquito, um cara que deu aula na Unicamp. E ele falava assim, não existem gênios. Se você quer tocar bem, você tem que estudar muito. Ele falou, só conheço 2 gênios. Aí ele falou assim, um é o luthier de Piracicaba, ele falava, não sei quem que é o luthier, não lembro o nome dele. E aí ele virava, era moleque, você via, e o pai desse moleque? Aí eu fiquei com isso cara, eu falei, caramba, bicho, o cara, né, bicho, e é um negócio estranho mesmo, porque o lance que meu pai tem com o instrumento é esquisito, assim, ele tem uma relação de não pegar no instrumento em casa, assim. E eu vejo ele tocar um negócio assustador, assim, isso é um negócio que sempre me assombrou. E eu vi, aí aquelas aulas eu entendi, pô, realmente eu preciso pegar nesse instrumento que eu não tenho essa facilidade, sabe? Mas eu acho que o pensamento é esse, né? Tipo, era gostoso estudar, eu adoro estudar, assim, até hoje quando eu posso estudar, eu estudo. Lógico. Esse negócio de estudar, a gente percebe que é gostoso quando a gente não pode mais fazer, né? Passar tardes com o instrumento, coisa Nossa, boa. Delícia. Bom demais. Você costuma estudar bastante, Pedro? Você ainda consegue, né? Preserva um mínimo. Assim, mais né? ou menos, assim. Sei lá, mas tem semana que não dá. Não é dia que não dá. Como, tem né? semana que não dá. Pra viajando, tá em lugar ou tocando. Segunda-feira tem gravação, terça-feira tem aula, quarta-feira tem gravação, quinta-feira viagem, sexta-feira tem show, não sei onde. Pronto, acabou. Como é que vai Crianças, fazer? né, agora. Cara, eu sinceramente não tenho elementos para te responder isso. Porque na época que eu comecei, tinha gente que me dizia que a cena era péssima. Que aquela realidade estava um horror, que não tinha mais espaço para músico, e que o passado que era legal, quando havia um mercado muito maior para música, e que havia lugares para se tocar, a gravação era um negócio que dava trabalho para todo mundo. E eu conheço gente que viveu essa época, gente que tem 20, 30 anos mais do que eu, que viveu essa época, vamos dizer, essa época de ouro, né, da gravação. Pessoal que hoje tem 60, 70 anos, eles me contam de coisas impressionantes, assim, como era o mercado da música, né? Eles gravavam praticamente todos os dias, em estúdios diferentes, assim, porque tinha muito comercial e disco mesmo. Todo mundo gravava com músico, com orquestra, tinha trabalho para muitos músicos, era muito bem remunerado, e ainda depois eles faziam shows à noite, às vezes com artistas grandes viajando, assim, esse tipo de coisa, às vezes em lugares menores, em São Paulo, em Campinas mesmo, tinha casas de shows, né, pequenas, mas que tinha show. E ganhava-se bem. Então eles viviam muito bem e tinha muito trabalho. Então, na época que eu comecei a tocar, tinha essa comparação com essa época passada. E diziam para mim que a cena estava péssima e etc, etc. E eu vejo que se a gente vai falar da cena profissional para uma pessoa que esteja começando, a gente vai ter mais ou menos o mesmo discurso, né? Que a cena hoje tá pior, porque o trabalho de músico tá mal remunerado, é uma profissão que está sucateada, que ninguém respeita, etc, etc, etc. Mas eu acho que, de alguma maneira, a pessoa que surge e que começa a trabalhar, ela acaba descobrindo o seu nicho, né? E acaba, de alguma maneira, se acomodando naquela realidade, né? Não dá também para
recriar uma coisa que já se extinguiu, né? Mas eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu não sei, e a gente, eu acho que a gente tem uma vida muito curta para ter uma dimensão histórica disso, né? Eu não sei se a gente está passando por um período por uma crise, vamos dizer assim, em que o trabalho artístico, de uma maneira geral, está desvalorizado, em que uma outra escala de valores está sendo levada em conta como sendo muito mais importante do que tudo isso ligado à arte, tudo isso ligado de alguma maneira a um outro modo de vida. Ou eu não sei se realmente, por exemplo, a profissão de músico é uma profissão, pode ser isso também, que seja uma profissão que esteja meio que acabando, como sapateiro, como alfaiate, né? Sapateiro era uma profissão que era próspera, agora não é mais. Alfaiate também. Pode ser que músico também. Mas a gente não tem essa dimensão histórica. Não dá pra gente avaliar isso. A gente vai conseguir avaliar isso daqui a 100 anos, daqui a 80 anos. Né? Então, sinceramente, eu não sei. O que eu sei é o seguinte. Se uma pessoa... na verdade, a gente não escolhe a música. Não tem esse papo. Resolvi ser músico. Você não resolve ser músico. Simplesmente você, uma hora, você olha e fala assim, não sei fazer outra coisa. Então vou continuar fazendo isso. É simples, né? Na verdade, uma coisa mais poética seria dizer que a música nos escolhe. Mas, sabe, se uma pessoa gosta de música ao ponto de aquilo ser uma coisa mais importante para ela, e ela não conseguir viver sem aquilo, e aquilo a emocionar, e ela tem que fazer aquilo, não tem muito jeito. Realmente não é fácil, né? A gente ter essa dimensão, como o Pepa bem disse, ter essa dimensão histórica e colocar as coisas assim, mas eu penso assim que a maneira das pessoas em geral, né, da sociedade se relacionar com a música e consumir a música, né, de ter acesso, mudou muito, né? Com a internet também, e não só pelo fato de você poder baixar coisas, quer dizer, de você interferir na comercialização desse produto, né, de um produto assim, mas assim, muitas vezes o cara não compra CD porque ele procura imagens, né? Então hoje a coisa eu vejo muito mais imagética, muito mais assim, YouTube, né? Você poder, muitas vezes eu tenho filhos, tenho um filho de 17 anos e um de 13 anos, então eu tenho um pouco esse contraste, né, em casa, de vê-los assim, consumindo música, consumindo nesse sentido, né, de ter contato, que eles conhecem, como eles, o mais velho, os dois tocam, o mais velho já chegou a tocar em barzinhos aqui em Barão Geraldo, assim, e eu vejo, assim, pelo menos a turma deles, né, que se estende um pouco mais, um pouco menos, eu sei que é um universo restrito, mas eles têm um relacionamento diferente, sabe, com a música, assim, do que eu tinha na minha juventude, né? Então, não estou falando que seja melhor ou pior, ou que seja determinante, e mesmo para os jovens músicos, né, que estão começando, as perspectivas, quer dizer, quem sou eu para determinar alguma, né, de ser um visionário ou coisa parecida, mas eu sinto assim um contraste, né, e a perspectiva do cara que, meu filho, por exemplo, ele é talentoso, né, ele começou também autodidata, aprendendo comigo um pouquinho, assim, ele em algum momento ele pensou em ser músico, né, e ele está prestando vestibular esse ano, mas aí no primeiro colegial, quando ele estava já começando a tocar bem, né, que foi aquela idade que o Felipe falou, né, que o cara adquire assim, até força física e uma capacidade maior de concentração também, e mental, né, tá se desenvolvendo bem. Aí ele me disse uma vez uma coisa que até fiquei um pouco, né, que me assustou um pouco, não sei até que ponto isso é coisa da cabeça dele ou coisa que ele ouve, né, que ele ouve por aí, mas assim, ele falou, puxa, eu não quero ser músico, eu quero ter uma profissão para estar mais tranquilo, sabe? Ter uma vida mais estável.
financeiramente falando, quero ter as minhas coisas, quero ter, porque ele vê que mesmo eu, né, que já estou nessa vida há bastante tempo, é uma vida instável, né? Mas tentando voltar à sua pergunta, né, à sua questão, existem muitas formas, né, de se relacionar sem ser uma estrela, um grande solista, né, de ter uma grande projeção. Isso depende de muitos fatores, né? Mas assim, existem formas diferentes. Eu, por exemplo, fico muito realizado quando eu componho alguma coisa e alguém grava isso, mesmo que isso não tenha um grande impacto no mercado fonográfico, mas eu me realizo muito pessoalmente, né? Me realizo muito também quando eu toco nesses trabalhos com os amigos, né? Ou produzindo um CD, fazendo a produção musical, escrevendo os arranjos. Infelizmente não tenho tanto tempo assim mais de estudar, né? de ter tempo, porque a vida toma, né? Os filhos, a correria toda, mas eu tenho muito prazer em fazer coisas diferentes dentro da música, né? Também dar aulas, sempre dei aula, gosto de dar aula, não muitas aulas, mas um dia na semana eu faço questão de manter, né? E até para manter esse elo com as gerações mais novas, com os jovens, né? Com as crianças, até com os adolescentes, e vendo, né, como cada um vai se relacionando, vai mudando a forma de se relacionar com isso. Acho que nem o Pepe estava falando, eu acho que uma influência muito forte na minha vida, realmente eu não posso negar que foi meu pai, assim, musicalmente, porque muito do que eu gosto de música brasileira e de canção, que é coisa muito característica do nosso país, eu acho que tem a ver muito por causa do meu pai. Meu pai sempre foi defensor da música brasileira, né? E naturalmente eu segui um caminho diferente do meu pai, porque meu pai ele não é tão, ele não teve tanta procura assim por um som, vamos dizer, sei lá, jazzístico, né? Não sei a definição melhor para isso, mas eu sei que eu ouvi um dia um disco de jazz e eu me apaixonei pelo estilo, pelo tipo de som. E desde então eu só comecei a ouvir coisas que eram ligadas a isso. Assim. Então, e aí, nesse caminho eu descobri um monte de gente que eu me identifiquei muito, assim, que eu adoro ouvir. Então, assim, eu gosto muito de Bill Evans, eu gosto muito de Oscar Peterson, eu gosto muito de Keith Jarrett, gosto muito de Brad Mehldau e de outros instrumentos que também não são pianos, principalmente saxofone, amo ouvir saxofonista tocando, então tem inúmeros saxofonistas que eu gosto de ouvir. Mas em termos de canção brasileira, eu adoro o trabalho do Claudio Nucci. Acho o trabalho do Claudio Nucci algo genial. Dori Caymmi, Ivan Lins. Ivan Lins. Ele falou que sabe todas as músicas do Ivan Lins. Todas, Ivan Lins, eu sei todas, Ivan Lins. Adoro Ivan Lins. Eu amo Ivan Lins, realmente não posso negar que é uma influência fortíssima, assim, né? Porque tocar, você tem uma caixa de ferramentas lá, né? Que é mais ou menos igual para todo mundo. Não tem, toca um pouquinho mais rápido, toca um pouquinho mais devagar, mas as ferramentas são as mesmas. O que faz a diferença é como e o que a gente ouve. Porque é isso aí que vai refletir na nossa personalidade musical, no nosso som, né? Eu ouço diferente de você, portanto eu toco diferente de você. Não é porque eu tenho mais técnica ou você tem mais técnica. A gente é diferente porque a gente ouve diferente. Mas quando você diz ouvir diferente, ouvir os sons, estilos diferentes, ou ouvir de forma diferente? Aquilo toca diferente a gente. Entendi. E a gente também prefere umas coisas e pretere outras, né? Então isso aí faz diferença. Isso que faz a diferença, eu acho. Eu acho que esse negócio de influência musical é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eu acho que todo mundo acaba tendo mais ou menos as mesmas influências. Lógico que um prefere mais um do que o outro, mas a gente é influenciado muito com quem a gente toca, né? Então eu posso dizer que as minhas influências são Felipe, são Matsuda, são Marquinhos, né? Que são as pessoas com quem eu toco. O grupo formou-se da seguinte maneira:
foi uma coisa meio ao acaso, assim. Eu tenho uma amiga, que é amiga da minha mulher, na verdade, a Tatiana Braga, que passou a fazer parte de um ateliê de artes lá no Cambuí. E ela teve a ideia de, naquele ateliê, abrir uma noite por mês para fazer música instrumental. E me convidou. Falou, ó, você tem liberdade para chamar quem você quiser. E eu aproveitei o ensejo para não fazer um rodízio de músicos, mas chamar um núcleo que fosse que eu tivesse afinidade e que dali pudesse formar uma personalidade musical do quarteto. Então eu pensei no Matsuda, no Felipe e no Marquinhos. Porque primeiro são pessoas com quem eu me dou bem, sou amigo deles, gosto muito deles, e são pessoas com quem eu gosto de tocar. E também eu acho que essa formação entre eles, eu já tinha tocado muito com o Matsuda, já tinha tocado muito com o Marquinhos, já tinha tocado muito com o Felipe. Mas essa formação era uma coisa que não tinha, eu acho que não tinha acontecido ainda, né? Uhum. E eu quis justamente provocar esse encontro para ver de uma formação teoricamente inusitada, tanto é que eles não tinham tocado juntos ainda nessa formação. Eu imaginei que saísse um som diferente disso aí. Então foi por isso. Olha, eu nunca acompanhei um artista assim de grande destaque, né? Como por exemplo o Pepa faz, acompanhando Toquinho, ou mesmo o Fábio Júnior e outros, né, outras cantoras, outras pessoas assim, Mas você montou grupos também? Eu tive sempre assim, talvez eu não tivesse perfil para acompanhar artista, não sei, né? Não tenho. Mas eu sempre fui muito ligado a alguns grupos, assim, né? Então teve um grupo em Campinas que era o Superfície, que era com o Ricardo Botemaio, e o baterista mudou algumas vezes, era o Luciano Del Tedesco, lembrei do nome Dudu, do cara, né? o Gugu. Gugu. Toquei com o grupo Soma, que foi um grupo marcante em Campinas na década de 90, né? Final dos 80 até meados de 90. Mais recentemente toquei com o grupo Anima por 8 anos. E o grupo Anima já havia ganhado alguns prêmios, né, em âmbito nacional. E isso possibilitou assim, muitas turnês, assim, principalmente para os Estados Unidos e América do Sul, né? Mas a gente tocou em vários países aqui, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia, México também, Estados Unidos, vários estados, Canadá também, né? Os discos foram muito bem recebidos, o trabalho foi bem recebido. E eu me mantive no grupo de 2001 a 2008. Eu fiz também, desenvolvi trabalhos como arranjador, né? Então pipoquei em várias produções de CD, escrevi por algumas temporadas para a Orquestra Sinfônica, né, de Campinas na época do Benito, foram 3 temporadas, né? Em uma delas a gente montou um grupo que foi para o Japão, foram 2 grupos, na verdade um grupo de percussão, né, que foi um projeto muito interessante, foi um naipe de percussão, brasileira, né, para tocar, fazer uma apresentação conjunta com um grupo de taiko, né. O Pepa na época ele foi convidado, mas não pôde ir, já éramos amigos e parceiros desde essa época, né. Depois fomos também com um grupo, o Benito já com a mão mais presente, com um grupo um pouco maior, né, com sopros e percussão, um grupo de 13 músicos com integrantes da Orquestra Sinfônica e alguns músicos autônomos, né, da cidade. Mais recentemente fiz entre esses vários CDs, fiz um com a Juliana Caymmi, né, que eu produzi, me lembro desse agora mais recente, que é de 2010. O Felipe pôde fazer alguns shows com a gente também, né? Na música instrumental tem tocado muito com o Mané Silveira, que é um saxofonista paulistano e que também tem a patota, né? O Zé Alexandre, que é daqui, também toca com ele. O Thiago Costa, que também é daqui de Barão, mas já está há muito tempo em São Paulo, né? Acompanhando a
própria Maria Rita e muitos outros trabalhos. Ele escreve para a Sinfônica também, é um arranjador muito ativo, né? Hoje já é uma referência. Sei lá, acho que tem vários assim, mas né, sempre fazendo, tentando dar o suporte, preenchendo esse espaço, né? Eu sempre gostei de dar palpites nas produções, nos arranjos, mesmo nos ensaios, nos arranjos coletivos, assim, que acabou tomando uma forma um pouco maior, até como uma fonte importante da minha receita, né? da minha colocação. Acho que na verdade a gente vai fazendo de alguma maneira, não sei se consciente ou inconscientemente, ou intuitivamente, a gente vai fazendo aquilo para que a gente tenha mais habilidade. Né? Tem gente que tem mais habilidade para organizar as coisas assim e para meio determinar os caminhos, né? E dar a forma geral para a coisa, que é o cara que, né, que tem o talento do arranjador, né? Tem gente que é mais versátil. Eu me considero talvez um músico versátil, assim. Eu não por uma habilidade especial qualquer, sei lá, mas por uma característica de personalidade. Eu gosto de ouvir várias coisas. Volta naquele negócio de ouvir, né? Portanto, se você ouve várias coisas e gosta de várias coisas, você pode tocar várias coisas, né? Então isso faz com que eu trabalhe em várias coisas diferentes. Então eu toco com um grupo de música instrumental, toco com um grupo de jazz, toco num cantor pop, toco com um cantor de MPB. Então eu acho que na verdade isso faz parte da personalidade, né? São coisas que não dá para inventar muita coisa, né? Hoje eu tenho como sequenciar as coisas no computador, né? Eu tenho o meu equipamento, eu tenho o sequência, tenho os samplers, lá daria para fazer alguma coisa assim. Mas quando eu escrevi, era a moda antiga, quer dizer, eu escrevia no papel, né? Era uma folha que vinha, era até importada, no papel mais grosso, para aguentar bem a borracha, né? Porque apagava mais do que escrevia, né? Então, bom, no fim tinha que escrever mais, porque tinha que permanecer alguma coisa escrita, no final das contas. Mas então eu apanhei muito, comprei alguns livros, né, alguns manuais e acompanhava assim, grades, né, as partituras completas da música clássica, assim, da música erudita, né? Então pegava um Beethoven, uma sinfonia, ficava tentando acompanhar, ver como distribuir, estudava alguns trechos. Os manuais também trazem esses exemplos, né? Mas era tudo assim, foi na tentativa e erro. Mas acho que não tem esse fato desse desapego e essa talvez não memória, eu acho que não faz parte, não. Eu acho que pelo contrário, eu tenho uma sensação uma sensação musical. Às vezes eu fico fazendo só um trabalho musical, né? E aquilo, pelo menos para mim, ao invés daquilo por ser muito específico e de você insistir muito naquilo, para mim, ao invés daquilo ficar cada vez melhor, aquilo para mim não fica cada vez melhor. Quando eu saio daquele trabalho, vou fazer outra coisa e volto para aquele, eu acho que eu volto melhor. Legal. Então, oxigena, né? Dá uma... eu acho que esse fato de fazer várias coisas, eu acho que você traz de cada um deles uma contribuição para o outro, né? E fica um diálogo de linguagens musicais até, que se acaba involuntariamente forjando uma coisa diferente. Eu me senti muito honrado, né? Porque fazer parte de um projeto onde eu posso participar com músicos como o Pepo, o Matsudo, o Marquinhos, pra mim é muita honra. Não me sinto digno da história de Campinas. Eu tô ainda no caminho e poder ser convidado pra mim é muito, muito bom, muito gratificante isso. Não, eu acho que essa ideia é ótima, porque, como a gente estava falando antes, eu acho que Campinas foi uma cidade que cresceu muito, em muitos sentidos, né? Eu já não vivo mais aqui,
mas é uma cidade com a qual eu tenho uma relação de muito afeto. Tenho muitos amigos aqui, tenho família aqui, então é uma cidade que eu não quero perder os laços com Campinas, né? Mas eu noto que Campinas, por um lado, ela cresceu muito fisicamente, populacionalmente, economicamente, mas ela deu uma encolhida no que diz respeito à cultura, né? Há muito tempo atrás, quando a gente tocava junto lá na época do Neon, nessa época no começo dos anos 90, era frequente terem vários grupos tocando pela cidade, em vários lugares, em várias casas, e depois de todo mundo terminar, a gente se encontrar num determinado lugar, normalmente era no Neon. E assim, tinha coisa de 20 músicos reunidos ali, dando canja, conversando, sabe? Se descontraindo, fazendo um happy hour depois do trabalho. Eu acho que em Campinas, você pegar uma noite, você não encontra 20 músicos tocando hoje. Então, isso é uma realidade meio triste, né? Porque não é só a profissão de músico que fica encolhida com isso. É a cultura em geral. Porque eu acho que essa temporada, mais do que uma temporada, né? Mas essa experiência que a gente tem tido no ateliê, a gente faz uma vez por mês lá. E a gente vê que tem uma demanda por isso. As pessoas gostam disso. Campinas é uma cidade muito grande. Por mais que exista uma cultura massificada e que o que a gente toca não faz muito parte desse cardápio, existe uma minoria de pessoas que gosta disso. E essa minoria representa muita gente já, pelo tamanho da cidade. E eu acho que essas pessoas estão sem acesso. Eu acho que tem gente fazendo música boa, fazendo cultura de uma maneira geral, interessante. E tem gente querendo ter acesso a isso. O caminho é que está bloqueado. Então acho que uma iniciativa como a sua, eu acho que dá justamente a vazão para essas coisas, de levar o que está sendo produzido às pessoas que querem ouvir, que querem consumir isso. Então é uma iniciativa que tem, lógico, todo o meu apoio, por isso que eu estou fazendo isso, né? Eu fico muito feliz, né, em ver uma iniciativa assim, como essa, um espaço tão bem montado como esse, com uma estrutura tão boa, né, e principalmente com uma intenção tão boa, com uma vocação boa, né. Concordo muito com o Pepa quando ele diz, né, da diferença, esse contraste de momentos, assim, nós fazemos quase parte da mesma geração de músicos, tocávamos juntos, né, no Neon, nesses bares. E também os grupos tinham os teatros, né? Eu me lembro que mesmo jovens, nós tocávamos eventualmente no centro de convivência, né? Fazíamos apresentações lá com o grupo, mesmo que não tivesse um CD ou um LP até, mas havia o centro de convivência, o Castro Mendes, vários bares, né, com música ao vivo, e tinha mesmo, era uma efervescência mesmo, tinha o próprio grupo Soma, né, então nós tocávamos ali no Neon e virava um point ali de final de noite, uma troca, um intercâmbio muito interessante assim, que rolava. Então eu vejo com muita alegria uma iniciativa como essa, porque eu acho que ajuda a dar uma forma, quer dizer, daqui a um tempo, né, o cara vai se lembrar de quê? Nós nos lembrávamos do Neon, do Almanac, né, do Ilustrada, do Natural, do Armazém, né? Então vários locais que tinha lá MPB, tinha rock, tinha o Contramão, que era mais rock, tinha os grupos todos, né, que tocavam, Marcelo Chegou, Maria Fumaz também, né, tanta gente, a gente tocava, a gente começa a lembrar de nomes, e tudo pertinho ali, centro de convivência, a gente saía às vezes num lugar, ia assistir um amigo, né, fazendo um show, com as cantoras, aí uma banda acompanhando, e eram os músicos ali que tinham, então e hoje eu vejo muito menos isso, né, essa integração. Claro, existe os espaços de samba, né, tem algumas casas de samba, tem alguns eventos, não é que não exista mais nada, mas percebo que deu uma diluída mesmo, né? E naquela forma de mostrar e consumir música também. Então uma iniciativa como essa eu acho muito legal, muito saudável, né?
ajuda a aglutinar as pessoas, ajuda a aglutinar os músicos e dá forma a isso, né? E isso, acho que esse projeto, por exemplo, marca uma nova fase, espero, né? De produção artística, né? Que não tenha uma intenção direta e imediata de ter um retorno assim claro, né? Um retorno evidente, mas é uma manifestação artística, né? E muito quando a gente está falando do Pepa, né? Falando bastante do Pepa, que foi quem nos reuniu, né? Para esse encontro aqui, a nossa participação. Então eu vejo o Pepa, um cara que pessoalmente, né? Ele tem muitos atributos, por exemplo, tem que dar o depoimento, assim, ele toca com, eu posso dizer isso, eu já conheço há muito tempo, já presenciei, ele é capaz, ele toca com a mesma alegria, com a mesma vontade, com a mesma seriedade, no bom sentido, né? Uma gig num bar, né? Para tocar por um cachê reduzido ou por um público reduzido, com a mesma intensidade, quer dizer, que toca com artistas, né? O Pepa já tocou com Baden Powell, né? Teve e outros inúmeros nomes. Eu toquei com uma porção de gente e teve umas pessoas que foram muito marcantes, assim, né? A primeira pessoa, assim, vamos dizer, que tem uma projeção nacional, uma artista conhecida, que me deu, que me chamou, me convidou para tocar e que assim apostou e falou, esse moleque leva jeito, foi a Jane do Bock, né? Foi a primeira pessoa em São Paulo que me convidou para tocar. E aí, a partir do trabalho dela, eu conheci outros músicos, que era o Queco Brandão, que é um arranjador, pianista, tecladista de São Paulo, que a gente se tornou amigo a partir do trabalho da Jane. E aí ele foi chamado pelo Toquinho para fazer os arranjos de um show novo e de montar uma banda nova. Ele lembrou de mim, me convidou para fazer parte da banda do Toquinho. Então, desde 96 eu trabalho com o Toquinho. E aí, através do Toquinho, o Toquinho fez um show, uma época, que chamava Vivendo Vinícius. E aí tinha a participação dos antigos parceiros do Vinícius de Moraes. Então era Carlos Lira, Miúcha, Baden Powell, quem mais? Aí tá vendo, eu vou esquecer de alguém. Então eu toquei com esse pessoal todo, sabe? Aí, através dele também, eu toquei com Eliane Elias num festival. E aí vai, né? Uma coisa vai levando a outra. E aí você conhece um músico que te indica para um trabalho, que lembra de você, que te indica para outro, e assim a coisa vai. O Fábio Júnior, eu comecei a trabalhar com ele em 2003. E aí na época a gente fez uns ensaios para a gravação de um DVD, e aí eu gravei o DVD, e assim que foi gravado o DVD, eu tinha outro trabalho paralelo com o Toquinho, né? E aí o Toquinho foi fazer uma viagem para a Europa e a agenda do Fábio Júnior estava meio incerta ainda. E aí, como eu viajei para a Europa com o Toquinho, apareceram shows e então entrou um outro baterista lá no trabalho do Fábio Júnior. Ele ficou uns 2 anos lá e aí depois me convidaram para voltar para a banda de novo, em 2006 talvez. Acho que 2006. E desde então eu continuo fazendo show com ele.